Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro semanal no programa Mitologar. Nós estamos falando sobre os povos alienígenas e os personagens deste programa serão os venusianos. Bem, neste programa nós vamos falar sobre costumes, missão e como este povo extraterrestre tem fascinado a mente humana ao longo dos tempos, né? Bom, a primeira teoria que nós vamos entender é que sugere, que os venusianos evoluíram de um passado distante, quando Vênus possuía um clima mais ameno e oceanos. Outras teorias afirmam que eles são originários de outros sistemas estelares e colonizaram Vênus há milênios. As características deles. Relatos descrevem que os venusianos como seres de aparência humana, geralmente altos e de beleza etérea. Eles seriam dotados de grande inteligência, sabedoria e habilidades telepáticas. Alguns relatos descrevem como seres de grande paz e de amor. Quanto aos seus costumes e cultura, a sociedade venusiana seria baseada na cooperação, harmonia e respeito com a natureza. Eles viveriam em comunidades avançadas, com cidades subterrâneas ou flutuantes, protegidas das condições extremas da superfície de Vênus. A cultura deles seria muito voltada à arte, música e à espiritualidade. Sua tecnologia, muito superior à humana, incluindo naves espaciais capazes de viajar entre as estrelas. Sua tecnologia seria baseada em princípios de energia livre e da consciência, em vez de combustíveis fósseis e ou poluidores. E sua missão? Como observadores, alguns acreditam que eles atuam como observadores e protetores do nosso planeta Terra, monitorando a evolução da humanidade. Eles estariam preocupados com os impactos negativos da atividade humana no planeta e buscariam orientar, ensinar a humanidade para um caminho mais sustentável. Aliás, nunca foi tão imperioso isso, né? Como mensageiros, eles também vêm de uma federação galáctica, buscando estabelecer contato com a humanidade e compartilhar a sua sabedoria. Eles estariam aqui para auxiliar a humanidade em sua transição para uma era de paz, harmonia e cooperação. Bem, como nós podemos já perceber que esses povos, por serem extremamente evoluídos tecnologicamente, culturalmente, socialmente, eles têm muita coisa a nos ensinar e, ao mesmo tempo, são aqueles que estão, de certa forma, observando os nossos passos, orientando os nossos passos enquanto sociedade humana. Há quem diga que esses seres extraterrestres, muitos deles não vêm para dominar, eles vêm para ajudar o ser humano, enquanto planeta, a ascender outras conexões, outros mundos, se ascender enquanto sociedade. A bem da verdade, se vocês pensarem um pouquinho bem nessa história que eu acabei de contar, assim como tantas outras, nós nos colocamos diante de uma situação que nós precisamos nos observarmos muito atentamente sobre como nós evoluímos como pessoas, como nós evoluímos como sociedade, como nós evoluímos como ser consciente de si e senciente do mundo. Por quê? Porque parece que nós temos uma consciência de nós. Nós rimos, nós choramos, sentimos dores e necessidades. Mas quando nós falamos do mundo, do planeta, isso quando nós falamos do mundo e planeta, estou falando de outras pessoas também, nós fazemos uma acepção, uma divisão, em que o outro não é problema meu. O que acontece no planeta não é problema meu, desde que a minha vida particular e aqueles aos quais me circulam e que são caros para mim estão bem, está tudo certo.
está tudo tranquilo, está tudo ótimo. Quando que, na verdade, nós vivemos tão assim enraigados dentro de uma sociedade cosmopolizada, que a nossa sociedade ela é uma cosmopolização. Vocês já ouviram essa palavra N vezes da minha boca e vão ouvir N vezes. Por quê? Porque não existe uniformidade. Por exemplo, talvez vai ser dos temas do papo que estou pensando em como eu vou desenvolver isso de uma maneira muito didática, mas por que de tempos em tempos pensamentos absolutistas, partidos extremistas ganham força na sociedade? Eu vou usar o termo de um dramaturgo russo, que é o Bertolt Brecht. Ele falava o seguinte, que a cadela, né, a cachorra do nazifascismo, ela vive no cio. Então, o que quer dizer com isso? Traduzindo, sempre vai haver pessoas, entidades, grupos políticos, seja qual for, que defendem esse tipo de pensamento, esse tipo de política, esse tipo de sistema de governo, de controle da vida humana, e que em determinados momentos do tempo e da história, eles vão dar cria. O que é dar cria? Vai surgir em dados momentos, momentos de crise, que o extremismo parece ser muito mais atrativo aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, do que a própria razão. Por quê? Como eu falei, uma mentalidade absolutista pautada em Deus, pátria e família, que eu já discuti isso com vocês antes, ela soa muito bem para os nossos ouvidos, não soa? Mas o problema é, o que está por detrás disso? Até que ponto Deus, pátria e família é, de fato, uma verdade? Ou isso é um engodo? É o famoso ditado para inglês ver, né? O inglês ver é o povo, é você, sou eu. Nós acreditamos nessas retóricas, mas, uma vez estabelecido os grupos, os segmentos de grupos em pontes de poder, eles começam a agir de forma dos interesses particulares que não tem nada a ver com Deus, pátria e família. Então nós precisamos entender que quando nós falamos de evolução como pessoas, de evolução como planeta, de crescimento tecnológico e social, ele implica, primeiramente, nos conhecermos pessoalmente, sabermos das nossas capacidades como pessoas, que todo mundo pensa. Você está me vendo e me ouvindo, está pensando. Agora, nesse exato momento, conforme eu estou conversando com vocês, eu estou discorrendo, né? Eu estou dissertando, estou dissecando um assunto, a cabecinha sua está ali, está maquinando, pensando, nossa, é isso, é aquilo, aconteceu aquilo. Você está pensando. E esse pensamento ele é essencial. Por quê? Porque é o seu pensamento que vai dar cor e forma às coisas que vão acontecer a partir do teu pensamento. Tem um ditado que eu costumo falar que eu não sou responsável por aquilo que você entende a partir daquilo que eu falo, mas eu sou responsável por aquilo que eu falo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que ter conhecimento teórico, prático e, acima de tudo, um conhecimento abrangente, e quando eu vou transmiti-lo para vocês, eu faço com que vocês possam entender perfeitamente o que eu estou codificando para vocês através da palavra, que é uma codificação, né? Vocês vão compreender, essa compreensão ela vai gerar um significado, e esse significado vai se transformar em algo prático na minha e na sua vida. E aí entra aquela questão que volta no tema dos nossos personagens de hoje. São pessoas extremamente inteligentes, tecnologia avançada, preocupado com as atividades humanas e com o planeta, na busca de um mundo sustentável. Agora, como que se dá esse mundo sustentável? Esse mundo sustentável se dá a partir da capacidade que você e eu nós temos de olhar para o nosso mundo, olhar para a nossa existência como pessoas e coabitarmos juntos. E não depredar, não depredação. Hoje nós vivemos num mundo que está sendo depredado em favor da ganância.
Só que nós esquecemos que é uma cadeia. E essa cadeia, quando algo se quebra, algo se perde, há uma transformação. Se há uma transformação, quanto tempo vai levar para essa transformação voltar para mim, para você? Quando nós falamos de efeitos climáticos, né, que nós estamos vivenciando aí, é de longe o primeiro evento sísmico, né, contundente e irrefutável de que todas as coisas que nós estamos fazendo com o nosso planeta está voltando para nós. Corremos o risco de viver num mundo, estar em um mundo em que o habitat ser humano vai ser extinto, porque vai chegar um dado momento que o calor vai ser tamanho, ou o frio vai ser tamanho, que vai cessar a vida. Mas por quê? Porque ações humanas de depredação está tornando o planeta insustentável. E partindo dessa lógica, existem outras coisas que são insustentáveis, por exemplo, a sua vida com a tua família. Tem uma vida harmônica com a sua família, você aprende com a tua família, você ajuda a sua família a crescer como sociedade, como ser pensante, ou você é o famoso inquisidor, inquisidora. Está na minha casa, tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, na hora que eu quero. Lembre-se, nós lidamos com pessoas, nós não lidamos com animais e nem com máquinas. Nós programamos ou definimos uma ação para elas. Não, nós lidamos com pessoas. Pessoas que sentem, que riem, que choram, que têm seus próprios pensamentos, têm os seus próprios ideais, têm os seus próprios pensamentos. Então, o que acontece? Como que eu congrego isso? Um dos maiores problemas que nós estamos encontrando na nossa sociedade é que, por exemplo, que no caso do tema, vai muito de frente com isso. Tem pessoas que falam assim, no meu tempo era melhor do que hoje. No meu tempo, quando existia tal coisa, era melhor do que hoje. Vocês já ouviram isso? Só que se esquece, essas mesmas pessoas que falam isso, elas esquecem de uma coisa. Tempo é um pequeno recorte da imensidão do mundo. O que é essa imensidão do mundo que eu quero dizer? O tempo não para. Nós estamos em 2025, 2026, 2027, 2028, daqui a pouco no quarto milênio, quinto milênio, sexto milênio, sétimo milênio. O mundo, enquanto ser permanente, vai ficar. E a raça humana, se não for extinta até lá, também vai permanecer. Então não existe esse negócio que no meu tempo era melhor. O seu tempo é aqui agora. Você está vivo, está me vendo, me ouvindo, você está tendo interações com o mundo. Então, o que você está fazendo? Como que você está evoluindo? Como que você está planejando sociedade? A começar pela sociedade menor de todas, que é você, dentro desse microcosmo pessoal que é você, porque nós temos vários nós dentro deste corpo, e depois nós passamos para um outro cosmo, que é o cosmo familiar. E esse cosmo vai se abrindo. Tem o cosmo de uma família de pai, mãe e filhos, depois o cosmo que se abre mais a família, que é avô, avó, tio, primo, prima, sobrinho, e vai subindo, vai abrindo esse cosmo. Por quê? Porque onde há pessoas, há costumes, há pensamentos, há divergências, há dúvidas, há certezas. A única coisa que eu posso dizer para vocês, gente, que nunca tenha certeza de nada. A pessoa que busca um conhecimento equilibrado, ele sempre está em dúvida, ele sempre está buscando entender e compreender as coisas. Pessoas que têm certezas demais das coisas são pessoas de mente rasas. E pessoas de mente rasas são pessoas fáceis e factíveis de errar, não admitir o erro e ainda promover desgraça alheia. Por que promove esses tipos de coisas? Porque é um famoso efeito cascata. Qual o problema da vingança? Como exemplo, eu tenho uma desavença com alguém, eu vou lá e faço justiça com as próprias mãos com uma pessoa. Essa pessoa tem família. Alguém da família dele vai se sentir injustiçado e vai querer fazer justiça também. E vai vir atrás de mim. E vai fazer justiça. A seu modo.
Alguém da minha família vai se sentir prejudicado, injuriado por conta disso e vai querer retaliar. Então a vingança ela é sempre um tiro cruzado interminável. Por quê? Porque é sempre a questão do justificado com justificante. E nenhum dos dois estão certos. Porque não tem como eu, como ser consciente de mim, consciente do mundo, pensar que entre justificado e injustificado podem caminhar na mesma linha. Justiça é justiça em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, o conhecimento nos eleva como pessoas e tira de nós as mesquinharias que nós alimentamos todos os dias. E essas mesquinharias muitas das vezes nos evita a evoluirmos como pessoas, nos evita conhecer novas tecnologias, desbravar novas tecnologias, se espiritualizar cada vez mais alto, porque a espiritualidade está meio que embasada nas Sagradas Escrituras. Não tem nada contra a Bíblia, nada contra a Bíblia, mas uma pessoa que se pauta em nenhum livro, no que está estritamente dentro dela, e leva aquilo como absolutismo, ele tem uma espiritualidade rasa, é uma espiritualidade de tradição. Aí tem aquele que fala, você ouve e obedece. E aquilo não entra na sua vida. Porque a Bíblia, assim como qualquer outro livro religioso, quando ele te espiritualiza para mais, para ser mais, você tem que pegar a essência, né, o significado daquilo que você está lendo, daquilo que você está ouvindo, e aquilo tem que ser aplicado na sua vida. Aqui, agora, o ser existir humano. E não pegar tal qual está escrito e vestir aquilo como se fosse a verdade absoluta. Não é assim que funciona. Todo e qualquer tipo de conhecimento, ele perpassa pela entender ou compreender e adaptá-lo à sua realidade. O que é adaptar? É trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso cosmo atual. Imagina, a Bíblia existe não sei quantos mil anos. As histórias que estão dentro dela, assim que eu posso falar o Corão, eu posso falar qualquer outro livro, as histórias, as alegorias, não se enquadram no mundo moderno. Por quê? Porque ela foi escrita num momento, num tempo histórico, com povos, determinadas situações, mas existe uma mensagem. Esta mensagem, ela é unilateral. O que quer dizer isso? Não importa qual seja o tempo e o momento, a mensagem ela sempre vai se fazer presente. Cabe a mim pegar esta mensagem e incorporá-la no mundo moderno. Eu tiro as alegorias, eu tiro a ficção, vamos assim dizer, mas eu pego a essência da palavra, a essência dos seus significados e eu aplico na minha vida. Isto é ascensão espiritual. Você se ascende. Então, o mito de hoje nos ajuda a entender. Quando nós falamos de tecnologia, de espiritualidade, de pacifismo, pessoas pacíficas, pessoas de amor, pessoas de caridade, busca compreender que você, assim como eu, podemos e devemos ser mais do que nós somos. O fato é, como nós fazemos isso? Não existe uma palavra, não existe uma regra, não existe um caderninho, não existe coach, não existe nada para poder ensinar você a seguir isso. É um aprendizado que você faz consigo mesmo todos os dias, em conjunto de outras pessoas que ganha aqui, empata ali, perde lá, cai aqui, sacode a poeira, levanta de novo, aprendeu com o tombo, se soma às outras experiências, se soma com as experiências de outras pessoas e vamos construindo. Essa construção ela se dá com a vida. Por isso que quando nós falamos de humanidade, de humanismo, é com a vida. E nós temos um problema muito sério que tudo nós queremos para ontem e sem esforço. Não existe isso. Não existe. E é que acontece? Quando nós queremos as coisas para ontem e sem esforço, nós somos imediatistas e presunçosos. Quando nós vemos situações, agremiações, pessoas que se juntam em grupos organizados para fazerem acontecer algumas realidades no mundo, nós olhamos com um olhar torto. Por quê? Porque nós olhamos apenas a realização
mas nós não vemos os tombos, as quedas, as dificuldades, as dúvidas, o que teve que repensar várias e várias e várias vezes para poder recorrigir a sua rota, para começar a conseguir galgar, acumular os sucessos para que chegar ao ponto onde chegou e você ver o sucesso da pessoa como ela está. Então cabe a cada um de nós justamente sobre isso. O tema de hoje, os povos de hoje nos ensinam principalmente essa questão: olhar, escutar, entender, aprofundar e aplicar na sua vida, primeiro particular, depois na vida da sua família, depois você vai abrindo o leque até chegar em toda a sociedade. Bem, meus queridos, me despeço por aqui, um bom final de semana a todos. Nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Apoledianos. Um abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.